Tarcísio de Freitas desobedecendo, indo contra o conselho do seu aí do Bolsonaro, né, do seu padrinho político. O ex-presidente Jair Bolsonaro teria mandado um recado para o governador para não deixar de apoiar tão incisivamente o Ricardo Nunes, candidato à reeleição em São Paulo. Segundo a coluna de Igor Gadelha no Metrópolis, aliados do ex-presidente disseram que ele teria aconselhado o governador a largar o apoio ao Ricardo Nunes. Segundo Bolsonaro, se ele insistir nesse apoio, o Tarcísio estaria assinando o seu atestado de óbito, porque o Nunes tende a perder a eleição. E o Tarcísio não só ignorou o conselho, como descreveu a pessoas próximas que pesquisas internas, né, nos trackings, mostram que Nunes ainda estaria na disputa e que ele vai reforçar a sua participação na campanha do Nunes. E diz ele que nos trackings há uma queda do ex-coach Pablo Marçal. E aí tem aqui uma reportagem aqui sobre esses trackings, né, que são consultas telefônicas que tentam captar as mudanças no comportamento do eleitorado, e diz que nos trackings de Boulos há um crescimento de Marçal e queda de Nunes para o terceiro lugar. Já nos de Nunes, segundo Tarcísio, o Nunes lideraria e o Boulos apareceria em segundo. Enfim, vamos aguardar, né, a pesquisa Datafolha, que deve ser publicada amanhã. E o Bolsonaro está vindo para São Paulo e deve ser hospedado no Palácio dos Bandeirantes, junto, né, onde é a sede do governo paulista, onde está o Tarcísio, para o ato do dia 7 de setembro. Então, o Bolsonaro vai estar junto com o Tarcísio no final de semana para participar do 7 de setembro. E aí, gente, o que vocês acham do Tarcísio desobedecendo os conselhos do Bolsonaro? Rovai. Olha, eu queria dizer para o Tarcísio que o Bolsonaro tem razão. Ele fez uma má opção. O bolsonarismo tinha um candidato forte para lançar, que era o Ricardo Salles. Se o Salles fosse candidato, muito provavelmente o Marçal não surgiria dessa forma. Ele ia segurar o bolsonarismo e muito provavelmente o Salles iria para o segundo turno para perder para o Boulos, que eu acho que vai acontecer o mesmo com o Marçal, né? O Marçal vai para o segundo turno para perder para o Boulos. Tem gente aqui preocupada. O Boulos pode não ir para o segundo turno. Olha, eu tiro o boné, faço programa sem boné se o Boulos não for para o segundo turno. Não existe essa chance. Boulos terá entre 26%, 28%, 30% dos votos no primeiro turno, mais próximo de 30% no primeiro turno. Isso lhe garante no segundo. Se em primeiro lugar é outra coisa. Pode ser que não saia em primeiro. Aí vai depender da disputa e da votação de Tabata, da Atena, se o da Atena vai até o final, mas as chances hoje do Nunes não ir ao segundo turno, de fato, são grandes. E o Tarcísio fez um movimento para tentar segurar o Nunes e garantir o apoio do MDB numa futura candidatura a presidente da República. Ele pretende, né, com esse movimento, fazer com que o MDB segure uma cidade forte, que é a cidade de São Paulo principal, que o Nunes se fortaleça dentro do MDB, que o MDB deixe de apoiar o Lula, deixe de apoiar outros partidos, como a Tebet, né, fazendo rompe esse acordo e para apoiar o Tarcísio, né, talvez até chamando uma Tebet para ser sua vice. Então o Tarcísio iria mais ao centro para ganhar a eleição, disputando com Lula. Parece ter feito esse cálculo, um cálculo que pode, sim, naufragar já no seu primeiro teste, que é o teste do Nunes. Você falou que tem trackers dizendo que eu vou até apurar isso, que o Nunes teria sido ultrapassado pelo Marçal, né, Dani?
no trekking do que o Tarcísio se baseia, sim, e nos trekkings do Boulos há um crescimento de Marçal e queda de Nunes para o terceiro lugar. Já nos de Nunes, conforme relatou o Tarcísio, o Nunes lideraria e o Boulos estaria em segundo lugar e o Marçal teria caído. E lembrando que amanhã tem Datafolha, né? Então, vamos ver o que vai mostrar. Henrique, o que você acha disso? Esse trekking do Nunes aí, esse trekking tá fajuto, né? Trekking forjado, o Nunes liderando, o que a gente tem percebido por todos os indicadores, sejam as pesquisas oficiais registradas no TSE, ou mesmo por esses trackings que vazam dos dois lados aí do espectro ideológico, o que a gente percebe é que o Nunes vem descendo a ladeira, não em velocidade muito acentuada, mas está descendo muito longe, né? Eu diria que hoje ele briga pela segunda posição e muito longe de querer lutar pela liderança. Agora, em relação ao Tarcísio, o Tarcísio de bobo ele só tem a cara e o jeito de andar. O Tarcísio não é um sujeito besta, e como o Rovai frisou, tem esse conchavo com o PMDB, a quem ele precisa sinalizar por uma série de razões, que é o partido do próprio Nunes, mas a gente precisa lembrar que a estrutura do Tarcísio hoje de governo, a coalizão dele para governar São Paulo com esse apoio bastante amplo que ele tem, depende de um acerto muito maior, né? O vice-governador do Tarcísio é do PSD, do Kassab. E o Kassab é um sujeito que está ali despachando lado a lado com o Tarcísio e tem um peso bastante grande dentro do governo paulista hoje. Ele é muito rechaçado, o Kassab, pela própria figura do Bolsonaro e pelo bolsonarismo de redes, né? Pelo bolsonarismo público. Mas o que a gente sabe é que assim, o Tarcísio está enrolado numa coalizão muito mais ampla. E ele não pode, naturalmente, seja pelas suas aspirações de tornar-se presidente da República e para isso lançar uma chapa do Republicanos com o MDB, ou seja, para sair candidato à reeleição e manter o poder eleitoral que o PSD tem, porque afinal de contas é o país mais entranhado, né, nos rincões e nos sertões do Brasil, o partido, se eu não me engano, que tem mais prefeitos no Brasil e uma quantidade brutal de vereadores em praticamente todos os municípios, né, de norte a sul do país. Para poder manter isso, ele tem que ter em dia a sua fidelidade com a candidatura do Ricardo Nunes. Então não me parece que vai ser muito fácil fazê-lo pular para o barco do Marçal. Mas que esse trekking do Nunes está furado, tá. E amanhã, provavelmente, o Datafolha deve mostrar isso, porque, assim, Nunes liderando, quem acredita nisso? Não é o que a gente sente, não é o que a gente vê também.